Mãe, a senhora é um fardo. A senhora não serve mais nem para cuidar de criança. Por que não vai para um asilo e para de dar trabalho? Essa foi a frase que minha filha Sandra gritou na frente dos meus netos num domingo qualquer, depois que eu havia doado mais de R$ 180 mil da minha aposentadoria e herança para os meus 3 filhos ao longo de 40 anos. Eu, que pagara R$ 60 mil do apartamento dela, que quitara 80 mil das dívidas do Roberto, que investira 40 mil no negócio inovador do Marcelo, não passava de um estorvo na vida deles. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que meus queridos filhos não sabiam. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e durante 4 décadas da minha vida fui a matriarca que resolvia todos os problemas da família. Mãe de 3 filhos, Sandra, de 42 anos, Roberto, de 39 e Marcelo, de 35. Viúva há 8 anos, desde que perdi meu querido Antônio num acidente de carro. Depois que enviuvei, me tornei a solução para todos os problemas financeiros dos meus filhos. Sandra precisava de ajuda com o apartamento? Eu estava lá com os R$ 60 mil que guardava da pensão do Antônio. Roberto se enrolou com cartão de crédito e financiamentos? Mais 80 mil da minha aposentadoria de R$ 3.200 foram direto para quitar as dívidas dele. Marcelo aparecia com uma ideia revolucionária de negócio? R$ 40 mil investidos sem pestanejar. A rotina era sempre a mesma. Todo domingo, eles vinham para o almoço na minha casa em Moema. Chegavam por volta das 11 horas, mal me cumprimentavam, direto para a mesa. Os netos, João de 15 e Maria de 12, filhos da Sandra, chegavam de cara fechada, grudados no celular. A nora Patrícia, esposa do Roberto, reclamava da decoração da casa. Helena, essa cortina tá muito antiquada, né? O cunhado Fábio, marido da Sandra, suspirava alto sempre que eu servia comida. Esse feijão tá meio sem sal, dona Helena. Eu corria da cozinha para a mesa sempre perguntando se estava tudo do gosto deles, se queriam mais alguma coisa. Servia de joelhos, literalmente de joelhos, porque minha mesa era baixinha e eu queria que eles ficassem confortáveis. Levantava cedo desde sábado para preparar o frango ensopado que o Roberto gostava, a farofa especial que era a preferida da Sandra e o pudim de leite condensado que o Marcelo pedia desde pequeno. Depois do almoço, vinha sempre o mesmo ritual. Mãe, você tem R$ 500 para me emprestar? É só até o fim do mês, dizia a Sandra. Dona Helena, o João precisa de material escolar, são R$ 350, emendava a Patrícia. Mãe, meu carro quebrou, preciso de R$ 800 para o conserto, completava o Roberto. Eu ia até o meu quarto, abria a gaveta da cômoda onde guardava meu dinheiro contado e voltava com as notas. Nunca ninguém assinava nada, nunca ninguém falava em devolver. E eu, ingênua, sempre acreditava que era só um empréstimo entre família. As conversas na mesa eram sempre sobre os problemas deles. Sandra reclamava do emprego na loja de roupas. Mãe, meu chefe é uma idiota, não me valoriza. Roberto falava das dificuldades na oficina mecânica. Mãe, se eu tivesse mais capital para investir, eu abriria minha própria oficina. Marcelo contava sobre suas ideias mirabolantes de negócio. Mãe, eu descobri um negócio na internet que vai me deixar rico. E eu? Eu ouvia. Sempre ouvia. Quando tentava contar alguma coisa da minha vida, uma consulta médica, um passeio com a vizinha Conceição, um programa na TV que tinha gostado, eles mudavam de assunto ou começavam a mexer no celular. A Sandra era a mais cruel. Tinha uma língua afiada que cortava como navalha. Mãe, a senhora não entende nada de tecnologia, dizia quando eu perguntava sobre o celular. Mãe, essa sua mania de guardar papel velho é um saco, reclamava quando eu via eu organizando documentos. Mãe, a senhora fica muito grudenta, deixa a gente respirar, falava quando eu ligava durante a semana. O Roberto era mais sutil, mas não menos machucante. Suspirava sempre que eu falava alguma coisa, como se minha opinião fosse uma chatice. Tá bom, mãe, tá bom. Era sua frase preferida para me calar. Ele olhava para a esposa com aquela cara de lá vem a velha falar besteira de novo. Já o Marcelo simplesmente me ignorava. Chegava, comia, pedia dinheiro
e saía. Às vezes passava domingos inteiros sem trocar 2 palavras comigo, a não ser para fazer pedidos. Mãe, me traz mais refrigerante. Mãe, cadê a sobremesa? Mãe, você pode lavar meu carro depois? Mas o que mais me doía era a atitude deles com relação às minhas ofertas de ajuda. Quando eu me oferecia para cuidar dos netos, a Sandra torcia o nariz. Ah, mãe, eles são muito arteiros para a senhora. Quando eu sugeria cozinhar para a Patrícia, que tinha tido bebê, ela respondia: não precisa, Helena, eu prefiro comida industrializada mesmo. Quando eu oferecia a minha experiência para o negócio do Marcelo, ele ria. Mãe, isso é coisa de jovem, a senhora não ia entender. E eu aceitava tudo calada. Pensava que era normal, que família era assim mesmo, que meu papel era dar, servir, calar e agradecer por eles ainda virem me visitar. Afinal, eles tinham suas vidas, seus compromissos, suas famílias. Eu era apenas a mãe velha, a avó chata, a sogra inconveniente. Durante a semana eu ficava sozinha na minha casa de 3 quartos em Moema. A casa que o Antônio comprou nos anos 80, quando ainda era barata. Uma casa simples, mas bem localizada, com quintal pequeno onde eu cuidava das minhas plantas. Minha rotina era sempre igual. Acordava às 6, tomava meu café com pão francês e manteiga, lia o jornal que ainda assinava, mesmo com os filhos falando que era desperdício de dinheiro. Via um pouco de televisão, almoçava sozinha, tirava uma soneca, organizava a casa, cuidava das plantas, jantava cedo e dormia às 9 horas. Aos finais de semana, se não fossem almoçar comigo, eu ficava completamente sozinha, olhando pela janela, vendo as famílias dos vizinhos saindo juntas, brincando no parque e indo ao shopping. Eu ficava ali, na minha poltrona gasta, tricotando cachecóis que ninguém usava e aguardando a próxima visita dos meus filhos. A minha única amizade verdadeira era com a Conceição, minha vizinha de 72 anos. Ela vivia me alertando. Helena, esses meninos seus só aparecem quando precisam de dinheiro. Mas eu defendia meus filhos. Conceição, família é assim mesmo. Eles são ocupados, têm suas vidas. A Conceição balançava a cabeça. Helena, eu tenho 4 filhos. Nenhum me trata como os seus te tratam. Mas eu não queria ouvir. Preferia acreditar que era a Love, que era normal, que era o preço de ser mãe. O dinheiro ia acabando sem eu perceber. Da aposentadoria de 3.200, sobrava pouco depois dos empréstimos mensais. Da herança do Antônio, que eram mais ou menos 150 mil em dinheiro vivo quando ele morreu, já não restava quase nada depois de 8 anos de doações constantes. Mas eu não me importava. O dinheiro era para isso, pensava. Para ajudar os filhos, para ser uma boa mãe, para continuar sendo necessária na vida deles. Porque no fundo mesmo, eu tinha pavor de ser abandonada, de chegar um dia em que eles não precisassem mais de mim. O domingo que mudou minha vida para sempre foi 15 de março. Lembro da data porque era aniversário da Maria, minha neta, que completava 13 anos. Eu tinha passado a semana toda preparando uma festa surpresa, pequena, só para a família. Comprei um bolo de chocolate na confeitaria da Dona Rosa, gastei R$80. Decorei a casa com balões rosa e dourados, mais 45. Comprei um presente especial para ela, uma corrente de prata com um pingente de coração, R$320, que doeu no orçamento, mas era minha neta, né? Eles chegaram atrasados, como sempre. Era para ser meio-dia, chegaram quase 14 horas. A Maria veio de cara fechada, o João nem quis entrar, ficou no portão mexendo no celular. A Sandra entrou reclamando. Mãe, que calor! A senhora não tem ar-condicionado nessa casa? Eu corri para ligar os ventiladores, ofereci água gelada, suco. O Roberto entrou resmungando. Mãe, a senhora podia ter avisado que ia fazer festa. A gente tinha outros compromissos. A Patrícia ficou inspecionando a decoração com cara de desgosto. Muito infantil, Helena. A Maria já é adolescente. Mesmo assim, tentei arrumar um ambiente. Serviu almoço, cantamos parabéns. Só eu cantei, na verdade. Cortei o bolo. A Maria nem quis experimentar. Vó, eu tô de dieta. O João pegou um pedaço e reclamou. Esse bolo tá meio seco, vó.
Quando chegou a hora do presente, eu entreguei a caixinha para Maria com o coração batendo forte. Ela abriu, olhou a corrente e falou: "Ah, que bonitinha! Mas eu não uso prata, vó, só uso ouro." E jogou a caixinha na mesa sem nem experimentar. A Sandra olhou o presente e completou: Mãe, prata não combina muito com o tom de pele dela mesmo. Mas foi um gesto bonito." Um gesto bonito. R$ 320 viraram um gesto bonito. Foi aí que começou a confusão. O Roberto disse que estava com dificuldades na oficina de novo, que precisava de R$ 2.000 para comprar ferramentas novas. A Sandra reclamou que o carro estava com problema, mais R$ 800 para o conserto. O Marcelo, que havia chegado depois, falou sobre uma nova oportunidade de investimento, R$ 3.000 dessa vez. Eu expliquei, constrangida, que não tinha todo esse dinheiro disponível, que a minha aposentadoria mal estava dando para as minhas contas, que eu já estava usando o dinheiro da poupança para ajudá-los. Foi aí que a Sandra explodiu. Mãe, que história é essa? A senhora sempre teve dinheiro para nos ajudar. Não pode agora inventar que está dura. Eu tentei explicar que o dinheiro do Antônio havia acabado, que eu estava vivendo só da minha aposentadoria, mas ela não queria ouvir. Mãe, a gente não pode mais contar com a senhora para nada. A senhora não sabe mais cozinhar direito, não sabe cuidar da casa, não sabe nem usar o celular direito. O Roberto apoiou. Mãe, a senhora está ficando meio confusa ultimamente. Confusa? Eu que pagava todas as minhas contas em dia, que mantinha a casa impecável, que nunca esquecia nenhum aniversário ou data importante. Mas o pior veio quando a Maria, minha neta querida, falou que queria ir embora porque estava chato na casa da avó. E a Sandra, em vez de repreendê-la, respondeu na lata: Mãe, a senhora é um fardo. A senhora não serve mais nem para cuidar de criança. Por que não vai para um asilo e para de dar trabalho? O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram na minha mente. A senhora é um fardo. O Roberto assentiu balançando a cabeça como se concordasse completamente. O Marcelo sequer levantou os olhos do celular. A Patrícia ficou mexendo na bolsa, fingindo que não tinha ouvido nada. E os netos? João deu uma risadinha. Maria falou: É mesmo, vó, a senhora fica pegando muito no nosso pé. Eu fiquei ali parada, com os olhos cheios de lágrimas que me recusei a derramar na frente deles. 40 anos de sacrifício, R$ 180 mil doados, domingos inteiros dedicados a eles, e eu não passava de um fardo. Eles saíram um pouco depois, sem se despedir direito, sem agradecer pelo almoço, sem pedir desculpa pelas palavras cruéis. Deixaram a casa bagunçada, os pratos sujos na mesa, as decorações da festa espalhadas pelo chão. Eu fiquei sozinha, sentada na minha poltrona, olhando para aquela bagunça e sentindo algo morrer dentro de mim. Não era mais sobre o dinheiro, era sobre a humilhação de descobrir que, para eles, eu não passava de um banco ambulante. E quando o banco estava vazio, eu me tornava um estorvo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que eles me maltrataram, que me desrespeitaram, que me trataram como empregada na minha própria casa. E percebi que não era de hoje. Fazia anos que eu era tratada assim. A diferença é que agora eu não tinha mais dinheiro para comprar o amor deles. Na segunda-feira seguinte àquela humilhação, acordei com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não senti vontade de ligar para os meus filhos para saber se estavam bem. Não pensei em que presente comprar para agradar alguém. Só sentia uma raiva surda, diferente de tudo que já havia experimentado. A Conceição bateu na minha porta por volta das 10, como fazia toda segunda. Ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Helena, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa ontem? Eu contei tudo. Cada palavra cruel, cada risadinha dos netos, cada olhar de desprezo. Conceição me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Helena, eu avisei. Quantas vezes eu não avisei que esses meninos só vinham aqui atrás do seu dinheiro? Mas Conceição, eu argumentei,
Eles são meus filhos. Onde já se viu uma mãe desconfiar dos próprios filhos? Helena, filho que presta não trata a mãe como empregada. Filho que presta não chama a mãe de fardo. Ela tinha razão, mas ainda doía demais aceitar. Naquela tarde, decidi organizar minha vida financeira. Fazia tempo que não fazia as contas direito. Peguei todos os extratos bancários dos últimos 2 anos e sentei na mesa da cozinha para somar. O resultado me chocou. Nos últimos 24 meses, eu havia emprestado R$ 47 mil para os meus filhos. R$ 47 mil! Dinheiro que nunca voltou. Dinheiro que era tratado como doação, mas que para mim era empréstimo. Peguei uma folha e comecei a anotar tudo que eu lembrava. Sandra, R$ 60 mil para o apartamento, 2019. Roberto, R$ 80 mil para quitar dívidas, 2020, 2021. Marcelo, R$ 40 mil para o negócio, 2022. Mais uns R$ 25 mil em empréstimos pequenos ao longo dos anos. Total, R$ 205 mil. R$ 205 mil que saíram do meu bolso para os bolsos deles, sem nenhum retorno, sem nenhum agradecimento sincero. Fiquei olhando para aqueles números e uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eles não me viam como mãe, me viam como um recurso financeiro. E agora que o recurso estava escasso, eu virava um fardo. Na terça-feira, a Sandra me ligou. Pela primeira vez em meses, eu deixei o telefone tocar sem atender. Ela ligou mais 2 vezes. Eu não atendi. Na quarta, o Roberto apareceu na minha porta por volta das 19 horas. Mãe, a senhora está bem? A Sandra disse que a senhora não atendeu o telefone dela. Estou bem, Roberto. Respondi secamente. Posso entrar? Pode. Ele entrou e ficou meio sem graça, percebendo que minha atitude estava diferente. Mãe, sobre domingo, a Sandra falou sem pensar. A gente estava estressado. Falou sem pensar ou falou o que realmente pensa? Ele ficou sem resposta. Roberto, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você veio aqui sem precisar de dinheiro? Ele ficou em silêncio. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estou, se preciso de alguma coisa? Mais silêncio. Quando foi a última vez que vocês me trataram como mãe, não como banco? Mãe, não é assim, não é? Então me explica por que toda conversa nossa termina com você pedindo dinheiro emprestado. Me explica por que você nunca devolveu nenhum centavo dos R$ 80 mil que eu te dei. Roberto ficou vermelho. Mãe, eu vou devolver. É que nada, Roberto. Você nunca teve intenção de devolver. Nem você, nem seus irmãos. Vocês me veem como uma velha tonta que existe para resolver os problemas de vocês. Ele saiu sem resposta, visivelmente incomodado. Na quinta-feira, resolvi fazer algo que estava adiando há anos, organizar completamente meus papéis. O Antônio sempre cuidava da burocracia da casa, e depois que ele morreu, eu meio que empurrei tudo com a barriga. Subi ao sótão que estava cheio de caixas velhas. Comecei a separar documento por documento. Certidão de nascimento, de casamento, imposto de renda antigo, escrituras. Foi aí que encontrei uma pasta parda que eu nunca tinha visto antes. Estava no fundo de uma caixa, embaixo de um monte de revistas velhas. A pasta tinha o meu nome escrito na capa, com a letra do meu avô. Abri a pasta e não acreditei no que vi. O primeiro documento era uma escritura. Uma fazenda de 15 hectares em Itu, interior de São Paulo, registrada no meu nome desde 1987. 15 hectares? Eu nem sabia que existia. O segundo documento me fez sentar no chão do sótão. Ações de uma empresa chamada Tecnologia Avançada Brasil, LTDA. 2.000 ações ordinárias registradas no meu CPF desde 1992. Corri para o computador que o Antônio tinha me ajudado a comprar anos atrás e que eu pagara R$ 1.800. Pesquisei sobre a empresa. Não acreditei no que li. A Tecnologia Avançada Brasil tinha virado uma multinacional. As ações que estavam no meu nome valiam mais de R$ 400 mil. Mas não parou por aí. Voltei ao sótão e continuei vasculhando a pasta.
encontrei mais 2 documentos que me deixaram de queixo caído. Escrituras de 2 apartamentos em Santos, na Zona Nobre, herdados do meu avô materno em 1985. Apartamentos que eu nem sabia que existiam. Um documento bancário, uma conta poupança no Banco do Brasil com um saldo de R$320 mil, aberta pelo Antônio em 1995 para emergências da família. Uma conta que ele nunca me contou que existia. Eu estava rica e nunca soube. Sentei no chão do sótão e comecei a chorar, não de tristeza, mas de uma mistura de alívio e indignação. Durante todos esses anos, enquanto eu me humilhava pedindo desconto na farmácia, enquanto eu economizava centavos no supermercado, enquanto eu me sentia culpada por cada real que eu gastava comigo, eu era dona de um patrimônio de mais de R$2 milhões. E meus filhos, me tratavam como se eu fosse um peso, um estorvo, alguém que eles tinham que carregar por obrigação. Na sexta-feira, acordei com uma energia que não sentia em anos. Liguei para o Dr. Antônio Cardoso, advogado que tinha cuidado do inventário do meu marido. Expliquei sobre os documentos que havia encontrado. Dona Helena, a senhora precisa vir aqui, urgentemente. Traga todos os documentos. No escritório do Dr. Cardoso, descobri coisas ainda mais surpreendentes. Ele analisou cada papel com cuidado. Dona Helena, esses documentos são todos legítimos. A fazenda hoje vale aproximadamente R$2.300.000, segundo a avaliação de mercado. Os apartamentos em Santos, R$800 mil cada um. As ações da empresa, R$430 mil. E a conta poupança tem exatamente R$347 mil com os rendimentos acumulados. Eu fiz as contas. R$2.300.000 mais R$1.600.000 mais R$430 mil mais R$347 mil. R$4.677.000. Mas, doutor, eu perguntei, por que eu nunca soube de nada disso? Pelo que vejo aqui, seu avô deixou tudo em seu nome, mas os documentos ficaram guardados com o seu marido. Provavelmente ele achou melhor não contar, para protegê-la. Muitas pessoas fazem isso, guardam documentos importantes sem avisar a família. E agora, o que eu faço? Primeiro, vamos regularizar tudo. Transferir os imóveis definitivamente para seu nome, atualizar as ações, movimentar essa conta poupança. Segundo, vamos proteger seu patrimônio. Proteger de quem? O Dr. Cardoso me olhou sério. Dona Helena, quando a família descobrir que a senhora tem esse patrimônio, o comportamento deles pode mudar drasticamente. Às vezes para melhor, às vezes para pior, é melhor estar preparada. Pedi para ele não contar para ninguém ainda. Queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. No fim de semana, os filhos não apareceram. Pela primeira vez em anos, passei um sábado e domingo sem cozinhar para ninguém, sem limpar casa pensando nas visitas, sem me preocupar se eles iriam aparecer. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Sentei na varanda, tomei meu café da manhã com calma, li um livro que estava há meses na mesinha de cabeceira. À tarde, a Conceição veio tomar um cafezinho. Helena, você tá diferente, mas leve. Conceição, posso te contar um segredo? Contei tudo para ela. Os documentos, o patrimônio, a descoberta de que eu era milionária. Conceição ficou de boca aberta. Helena, você tem que tomar muito cuidado quando esses meninos descobrirem. Descobrirem o quê? Que a mãe que eles chamaram de fardo é rica. Eles vão virar uns anjinhos da noite pro dia. Conceição tinha razão. Eu precisava de um plano. Na segunda-feira seguinte, voltei ao advogado. Dessa vez, levei a Conceição comigo para dar apoio moral. Doutor, o que o senhor acha que vai acontecer quando meus filhos descobrirem sobre meu patrimônio? Dona Helena, na minha experiência, existem 2 possibilidades. Ou eles vão ficar genuinamente felizes e pedir desculpas pelo comportamento, ou vão tentar se aproximar novamente por interesse. Infelizmente, a segunda opção é mais comum. E se tentarem fazer alguma coisa legal contra mim? Tipo, dizer que eu estou louca? O rosto do Dr. Cardoso ficou sério. A senhora suspeita de algo específico?
Contei sobre os comentários do Roberto me chamando de confusa, sobre as insinuações de que eu estava ficando senil. Dona Helena, isso é muito sério. Vamos tomar algumas providências preventivas. Primeiro, vou encaminhá-la para uma avaliação psiquiátrica completa para termos laudos médicos comprovando sua sanidade mental. Segundo, vamos organizar seu patrimônio de forma que fique protegido. Como assim? Vamos criar uma estrutura legal que proteja seus bens de tentativas de interdição ou usurpação e vamos revogar todas as procurações antigas que a senhora possa ter dado. Procurações? Que procurações? O doutor pegou uma pasta. A senhora deu procuração para o Roberto e para a Sandra em 2018, lembra? Para eles poderem resolver questões bancárias em seu nome. Eu não lembrava. Mas então me veio à memória, eles disseram que era para facilitar, caso eu precisasse de ajuda com o banco, que era normal, que todos os filhos tinham procuração dos pais. Doutor, eles podem usar essas procurações para acessar meu patrimônio? Podem sim, e pelo que vejo aqui, são procurações bem amplas. Meu sangue gelou. Será que eles já sabiam de alguma coisa? Será que já tinham tentado acessar a minha conta? Vamos revogar tudo imediatamente, decidi. Passei a semana toda resolvendo questões legais. Revogação de procurações, laudos médicos, passei por 3 psiquiatras diferentes, todos atestaram minha completa sanidade mental. Organização do patrimônio. Durante esse período, percebi algo estranho. Nenhum dos meus filhos tentou entrar em contato comigo. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Será que finalmente tinham desistido de mim? Na quinta-feira, a Sandra apareceu. Não tocou a campainha, usou a chave que tinha da minha casa e que eu havia me esquecido de pedir de volta. Mãe, que história é essa de não atender telefone? A gente está preocupado. Preocupado depois de 10 dias de silêncio? Sandra, da próxima vez, toque a campainha antes de entrar na minha casa. Ela fez uma cara estranha. Mãe, desde quando a senhora fala assim? Desde quando aprendi que posso falar. A senhora está estranha. Acho que precisamos conversar sério. Sandra sentou na minha mesa da cozinha como se fosse dona do lugar. Mãe, eu e meus irmãos estamos preocupados. A senhora está muito diferente, mas agressiva? Agressiva? Eu que estava finalmente me respeitando? Sandra, vocês passaram 10 dias sem ligar. Se estavam preocupados, por que não deram notícias? A gente teve uns problemas para resolver. Que tipo de problemas? Ah, mãe, problemas nossos. A senhora não precisa se preocupar. Interessante. Quando eram problemas deles, eu não precisava me preocupar. Mas quando eram problemas meus, eles se preocupavam tanto que sumiam por 10 dias. Sandra, vou ser direta. Por que você veio aqui hoje? Ela ficou sem graça. Não posso visitar minha mãe? Pode. Mas da última vez que você esteve aqui, me chamou de fardo e sugeriu que eu fosse para um asilo. Mãe, eu já pedi desculpa por isso. Não, Sandra, você não pediu desculpa. Ninguém pediu desculpa. Vocês saíram e me deixaram aqui destruída. Ela ficou vermelha. Tá bom, mãe, desculpa, tá? A gente pensou sem pensar. E agora? Pensaram? Sandra suspirou, como se estivesse fazendo um favor enorme. Mãe, a gente pensou sim, e chegamos em uma conclusão. Que conclusão? A senhora precisa de ajuda. Ajuda profissional? Senti meu coração acelerar. Que tipo de ajuda, Sandra? Mãe, a senhora está ficando esquecida, confusa, agressiva. Isso não é normal numa pessoa da idade da senhora. Ali estava, a estratégia deles começando a se desenrolar. Sandra, me responde uma coisa. Vocês já procuraram algum advogado? Que advogado, mãe? Que advogado? Qualquer advogado para saber sobre cuidados com idosos. Mãe, a senhora está delirando. Que história é essa de advogado? Mas o nervosismo dela me confirmou tudo. Naquela noite, depois que a Sandra saiu, liguei para o Dr. Cardoso. Doutor, acho que eles estão planejando me interditar. Dona Helena, o que a senhora faz pensar isso? Contei sobre a conversa com a Sandra. Dona Helena, amanhã a senhora vem aqui e traga os laudos médicos que fizemos. Vamos nos antecipar.
Na sexta-feira, no escritório do advogado, descobrimos algo que me deixou furiosa. Dona Helena, investiguei e descobri que seus filhos já procuraram um advogado, sim. O doutor Marcelo Andrade, especialista em interdição de idosos. Como o senhor descobriu isso? Tenho contatos no meio jurídico. Eles consultaram sobre os procedimentos para interditar uma pessoa de 68 anos que está apresentando sinais de demência. Demência? Eu que pagava todas as minhas contas, que mantinha a casa, que tinha acabado de resolver toda uma questão patrimonial complexa. E tem mais, dona Helena. Eles também consultaram sobre como assumir controle dos bens de uma pessoa interditada. Os bens que eles acham que eu tenho? Não, dona Helena. Os bens que eles sabem que a senhora tem. Meu mundo desabou. Como assim? Eles fizeram uma investigação financeira sobre a senhora. Com as procurações que tinham, conseguiram acessar informações da sua conta. Não conseguiram mexer no dinheiro porque, felizmente, revogamos as procurações a tempo, mas viram os valores. Eles sabiam que eu era rica e estavam planejando me roubar tudo. Doutor, o que eu faço? Primeiro, vamos entrar com uma ação preventiva. Vou protocolar no fórum todos os laudos médicos comprovando sua sanidade. Segundo, vamos blindar seu patrimônio definitivamente. Terceiro, vou entrar em contato com o Dr. Marcelo Andrade para informar que minha cliente está ciente das tentativas de interdição e que está tomando as medidas legais cabíveis. Saí do escritório do advogado com uma mistura de medo e raiva. Medo do que meus filhos eram capazes de fazer. Raiva de ter sido tão ingênua durante tantos anos. No final de semana, eles apareceram, os três juntos, mais as noras e os netos. Era a primeira vez em meses que vinham todos ao mesmo tempo. Mãe, a gente veio conversar, disse o Roberto, usando um tom que eu nunca tinha ouvido antes, mas respeitoso. Conversar sobre o quê? Sobre a senhora, mãe, disse o Marcelo. A gente está preocupado. Preocupado. A palavra mágica. Que tipo de preocupação? Sandra tomou a frente. Mãe, a gente sabe que a senhora anda meio sensível ultimamente e a gente entende. Entendem o quê? Que deve ser difícil para a senhora ficar sozinha, com pouco dinheiro, sem ter muito o que fazer. Roberto completou. A gente pensou em algumas soluções. Que soluções? Primeiro, disse Sandra, a gente achou uma casa de repouso muito boa. Chama Residencial Harmonia. Tem atividades, outras pessoas da idade da senhora, cuidados médicos. Casa de repouso? Mãe, não é asilo, disse Marcelo rapidamente. É um lugar muito bom. A senhora ia ter companhia, cuidados. E quanto custa essa casa de repouso? Isso a gente resolve, disse o Roberto. A gente já conversou lá. R$ 4.500 por mês. A gente paga. R$ 4.500 por mês para me livrar deles. E quem pagaria? Meu próprio dinheiro, porque eles iam assumir controle da minha conta. E se eu não quiser ir? Os três se olharam. Mãe, a senhora quer mesmo continuar morando sozinha, nessa casa grande, sem segurança, sem ninguém para cuidar da senhora? Eu cuido de mim mesma há 8 anos. Mas a senhora está ficando mais velha, mãe. A gente não quer que aconteça nada. E qual é a segunda solução? A segunda, disse Marcelo, é a gente assumir os cuidados da senhora, revezar para ficar aqui, ajudar com as contas, com as compras. Ajudar com as contas, ou seja, assumir controle do meu dinheiro. E a terceira? A terceira é a gente vender essa casa e comprar um apartamento menor para a senhora, num lugar com portaria, mais seguro, disse Sandra. Vender minha casa. A casa que o Antônio comprou, onde construímos nossa vida juntos? E onde seria esse apartamento? A gente já viu alguns, bem menores, mais práticos e mais baratos. Mais baratos, para sobrar dinheiro para eles. Eu os ouvi até o final, fazendo cara de quem estava considerando as opções. Mas por dentro, estava vendo a verdadeira natureza dos meus filhos. Eles não estavam preocupados comigo, estavam preocupados com o dinheiro que acreditavam que eu tinha. Posso pensar sobre essas opções? Claro, mãe, mas não demora muito para decidir, tá? A gente está realmente preocupado. Depois que eles saíram, sentei na minha poltrona e pensei em toda a situação. Eles tinham planejado tudo. Casa de repouso, apartamento menor, assumir meus cuidados.
tudo estratégia para controlar meu dinheiro. Na segunda-feira liguei para o Dr. Cardoso. Doutor, eles vieram aqui no fim de semana. Ofereceram 3 opções, todas envolvendo eles assumir controle da minha vida. Dona Helena, chegou a hora de agirmos. Como? Vamos confrontá-los. Vou agendar uma reunião no meu escritório com todos eles. Vamos colocar as cartas na mesa. O senhor acha que é a melhor estratégia? Dona Helena, eles vão descobrir sobre seu patrimônio de qualquer forma. É melhor que seja nos nossos termos. A reunião foi marcada para quinta-feira às 14 horas. Mandei uma mensagem para cada um dos meus filhos. Preciso de vocês no escritório do Dr. Cardoso, Rua Augusta, 2847, quinta às 14 horas. Assunto importante sobre meu futuro. Cheguei ao escritório às 13h30, acompanhada da Conceição. O Dr. Cardoso havia preparado tudo. Os documentos organizados, os laudos médicos, o relatório patrimonial. Dona Helena, lembre-se, a senhora está no controle aqui. Eles que têm que dar explicações, não a senhora. Os 3 chegaram juntos, às 14h15. Entraram no escritório do Dr. Cardoso com cara de paisagem, como se fossem apenas cumprir uma formalidade. Boa tarde, disse o Dr. Cardoso. Sou o Antônio Cardoso, advogado da Dona Helena. Muito obrigado por virem. Sandra foi logo perguntando. Doutor, o que aconteceu? Minha mãe está com algum problema legal? Não, dona Sandra. Quem está com problemas legais são vocês. O silêncio foi imediato. Como assim? Perguntou Roberto. O Dr. Cardoso abriu a primeira pasta. Vocês procuraram o Dr. Marcelo Andrade para consultar sobre a interdição da Dona Helena, correto? Os 3 ficaram vermelhos. Doutor, disse Marcelo, a gente só queria saber sobre os direitos. Os direitos de quem? De vocês ou da mãe de vocês? Sandra tentou contornar. Doutor, a gente está preocupado com nossa mãe. Ela anda diferente. Diferente? Como? Mais agressiva, esquecida. O Dr. Cardoso colocou os laudos médicos na mesa. 3 avaliações psiquiátricas independentes, realizadas na semana passada. Todas atestam que Dona Helena tem perfeita sanidade mental. Não há nenhum indício de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição que justifique interdição. Roberto pegou um dos laudos. Mas, doutor, nossa mãe... Sua mãe tem 68 anos e está em perfeita condição mental. O que vocês tentaram fazer chama-se tentativa de interdição fraudulenta. É crime. O clima ficou pesado. Marcelo tentou se defender. Doutor, a gente só quer o bem da nossa mãe. O bem? Vamos falar sobre o bem que vocês querem? O Dr. Cardoso abriu a segunda pasta. Dona Helena, conte para seus filhos sobre o que a senhora descobriu. Respirei fundo. Eu descobri que sou rica. Os 3 me olharam como se eu estivesse delirando. Mãe, que história é essa? Perguntou Sandra. Eu descobri documentos que estavam guardados há anos. Documentos que mostram que eu tenho uma herança do meu avô que vocês não sabiam. Que herança? Perguntou Roberto, visivelmente nervoso. O Dr. Cardoso colocou as escrituras na mesa. Uma fazenda de 15 hectares em Itu, avaliada em R$2.300.000. 2 apartamentos em Santos, R$800.000 cada. Ações em empresa que hoje vale R$430.000. E uma conta poupança com R$347.000. Você podia ouvir uma agulha caindo no chão. Total, R$4.677.000, completou o advogado. Sandra foi a primeira a se recuperar do choque. Mãe, que maravilha! A senhora é rica! Mas eu vi nos olhos dela que não era alegria, era cálculo. Responde secamente. Eu sou rica. A mulher que vocês chamaram de fardo é rica. Roberto tentou sorrir. Mãe, isso é incrível! A gente nem imaginava. Não imaginavam? Então por que tentaram me interditar? Eles ficaram sem resposta. O Dr. Cardoso continuou. Vocês acharam que Dona Helena tinha algum dinheiro guardado. Com as procurações que tinham, investigaram as contas dela. Viram movimentações que não entenderam e decidiram agir. Marcelo tentou negar. Doutor, isso não é verdade. Não é? Então me expliquem por que procuraram um advogado especialista em interdição uma semana depois de Dona Helena ter revogado as procurações de vocês? Eles se entreolharam, sabendo que estavam encurralados. Sandra mudou de estratégia. Mãe,
Independente de dinheiro, a gente estava preocupado com a senhora. Preocupados? Sandra, você me chamou de fardo. Roberto, você disse que eu estava confusa. Marcelo, você me ignorou durante anos. Onde estava a preocupação? Mãe, a gente errou. Erraram? Vocês planejaram me roubar? Mãe, gritou Sandra, que palavra feia é essa? A gente nunca ia roubar a senhora. Não? Então me expliquem o plano da casa de repouso. R$ 4.500 por mês. Vocês que iam pagar. Com qual dinheiro, Sandra? Vocês que nunca devolveram nenhum centavo dos R$ 180 mil que eu já dei para vocês? O Dr. Cardoso abriu a terceira pasta. Falando em dinheiro, vamos conversar sobre as doações que Dona Helena fez para vocês ao longo dos anos. Ele colocou na mesa todos os extratos, todas as transferências, todos os comprovantes. Roberto, R$ 20 mil para quitar dívidas, nunca devolvidos. Sandra, R$ 200 mil para apartamento, nunca devolvidos. Marcelo, R$ 200 mil para negócio, nunca devolvidos. Fora os empréstimos menores que somam mais R$ 25 mil. Total, R$ 2.005 mil que saíram da conta de Dona Helena e nunca retornaram. Roberto tentou se justificar. Doutor, eram empréstimos familiares. Empréstimos? Alguém assinou algum documento? Alguém estabeleceu prazo para devolução? Alguém pagou juros? Nenhum dos três respondeu. Isso não são empréstimos, são doações. Doações que vocês receberam de uma mulher que estava passando dificuldade financeira, enquanto ela, na verdade, era milionária e não sabia. Sandra explodiu. Doutor, a gente não sabia que nossa mãe era rica. Não sabiam? Então por que tentaram me interditar? Mãe, a gente queria cuidar da senhora. Cuidar? Sandra, quando foi a última vez que você me levou ao médico? Roberto, quando foi a última vez que você perguntou se eu estava precisando de alguma coisa? Marcelo, quando foi a última vez que você passou mais de 2 horas na minha casa? Eles ficaram em silêncio. Vocês não queriam me cuidar. Vocês queriam controlar meu dinheiro. O Dr. Cardoso tomou a palavra. Dona Helena não as chamou aqui para brigar. Ela as chamou para deixar as coisas claras. Claras como? Perguntou Marcelo. Primeiro, que qualquer tentativa de interdição será combatida legalmente. Temos todos os laudos necessários. Segundo, Dona Helena está organizando seu patrimônio de forma a protegê-lo de qualquer tentativa de usurpação. Terceiro, as procurações de vocês foram revogadas. Vocês não têm mais acesso a nenhuma informação financeira de Dona Helena. Roberto ficou nervoso. Doutor, a gente só quer o bem da nossa mãe. O bem? Vamos falar sobre o bem que vocês querem? Eu tomei a palavra. Roberto, você está lembrado do último domingo que estiveram na minha casa? Sim, mãe. Você se lembra do que me disseram? Mãe, a gente já pediu desculpa. Não pediram, não. Vocês saíram da minha casa me chamando de fardo. E nunca pediram desculpa. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Sandra tentou interromper. Mãe, deixa eu terminar, Sandra. Vocês vieram aqui hoje esperando o quê? Que eu fosse dividir a minha herança com vocês? Que eu fosse esquecer anos de humilhação? Mãe, a gente te ama, disse Marcelo, falando pela primeira vez. Amã? Marcelo, quando foi a última vez que você me disse que me ama sem estar pedindo dinheiro? Ele ficou sem resposta. Quando foi a última vez que qualquer um de vocês me disse que me ama sem estar precisando de alguma coisa? O silêncio foi constrangedor. Vocês querem saber o que vai acontecer agora? Vou contar. Levantei da cadeira e ficou de pé. Primeiro, vocês vão devolver os R$ 205 mil que pegaram emprestado de mim. Mãe, protestou Sandra. Como assim devolver? A gente não tem esse dinheiro. Não tem? Roberto, você não comprou um carro novo ano passado? Sandra, você não fez uma reforma na sua casa? Marcelo, não viajou para o exterior no carnaval? Mas mãe, tentou Roberto, mais nada. Vocês tiveram dinheiro para gastar com o que quiseram, mas não tiveram para devolver o que pegaram emprestado da mãe de vocês. Dr. Cardoso complementou. Temos todos os comprovantes das transferências. Legalmente, são empréstimos que podem ser cobrados judicialmente. Segundo, continuei.
Vocês vão parar de frequentar minha casa até aprenderem a me respeitar. Mãe, a senhora não pode nos proibir de visitar, disse Sandra alterada. Posso sim, é minha casa, não é um hotel que vocês podem ir quando quiserem. Terceiro, vocês vão devolver a chave da minha casa. Todos vocês. Mãe, e se a senhora passar mal? Perguntou Roberto. Se eu passar mal, eu chamo uma ambulância. Ou a Conceição, que é minha vizinha há 20 anos e nunca me pediu um centavo. Quarto, não quero mais receber ligações de vocês pedindo dinheiro emprestado. Mãe, mas se a gente precisar mesmo, começou Marcelo. Se vocês precisarem, vão no banco fazer um empréstimo, como qualquer pessoa adulta. Sandra começou a chorar. Mãe, a senhora está sendo muito cruel. Cruel? Sandra, vocês acham cruel eu me dar ao respeito? Vocês acham cruel eu parar de ser um banco ambulante? Não é isso, mãe. É sim. Durante anos, vocês me trataram como um meio de resolver os problemas de vocês, nunca como uma pessoa que tem sentimentos, que tem direitos, que merece respeito. Roberto tentou uma última cartada. Mãe, a gente sabe que errou, mas somos uma família. Família? Roberto, família é quando você liga para saber como a pessoa está, não só quando precisa de alguma coisa. Família é quando você respeita, não quando você humilha. Família é quando você cuida, não quando você explora. Mãe, dá uma chance pra gente, pediu Sandra. Chance? Eu dei chances durante 40 anos. Resultado? Vocês tentaram me interditar para roubar meu dinheiro. O Dr. Cardoso encerrou a reunião. Vocês têm 30 dias para devolver as chaves da casa de Dona Helena e para apresentarem uma proposta de pagamento dos R$205 mil em empréstimos. E se a gente não conseguir? Perguntou Marcelo. Vamos cobrar judicialmente, com juros e correção monetária. Vai dar bem mais que R$205 mil. Eles saíram do escritório cabisbaixos, visivelmente abalados com a descoberta de que a mãe, pobre, era, na verdade, milionária. Conceição, que tinha ficado quieta durante toda a reunião, me abraçou. Helena, você foi perfeita. Conceição, eu ainda estou tremendo. Claro que está. Você acabou de se libertar de 40 anos de abuso. Na semana seguinte, começou a perseguição. Roberto ligava todos os dias. Mãe, vamos conversar. A gente pode resolver isso em família. Sandra aparecia na minha porta. Mãe, a senhora não pode estar falando sério sobre esse negócio de devolver dinheiro. Marcelo mandava mensagens. Mãe, eu te amo. Não deixe o dinheiro estragar nossa família. Mas eu estava firme. Cada ligação que eu não atendia, cada porta que eu não abria, cada mensagem que eu não respondia era um passo na direção da minha liberdade. 2 semanas depois da reunião, Sandra tocou a campainha às 6 da manhã e eu não atendi. Ela ficou tocando por 20 minutos. À tarde, Roberto apareceu com os netos. Mãe, as crianças estão com saudade da senhora. Olhei pela janela e vi João e Maria no portão, mas com cara de quem estava sendo obrigado a estar ali. Roberto, falei pelo interfone, se você quer que eu tenha um relacionamento com os meus netos, ensina eles a me respeitar primeiro. Roberto respeita a senhora. Respeitam. João riu quando Sandra me chamou de fardo. Maria disse que eu ficava pegando no pé deles. Isso é respeito? Roberto foi embora sem resposta. A pressão aumentou quando Marcelo apareceu com a esposa Carla e os 2 filhos pequenos. Mãe, a Carla quer conversar com a senhora. Carla, que sempre foi educada comigo, mais distante, veio com um discurso preparado. Dona Helena, eu sei que meus cunhados erraram, mas o Marcelo é um bom marido e um bom pai. Ele está desesperado. Carla, se o Marcelo é um bom marido e um bom pai, por que ele não consegue sustentar a família sem pedir dinheiro emprestado para a sogra? Dona Helena, ele está tentando, mas às vezes a vida é difícil. Carla, todos têm dificuldades. A diferença é que uns resolvem sozinhos, outros ficam dependentes da boa vontade dos outros. A situação virou uma guerra de nervos. Eles tentavam de tudo. Chantagem emocional, promessas de mudança, até ameaças disfarçadas. Sandra chegou ao ponto de dizer, mãe, a senhora vai morrer sozinha, sem família. Respondi,
Sandra, eu prefiro morrer sozinha com dignidade do que viver cercada de gente que só me quer por interesse. A gota d'água foi quando descobri que eles estavam espalhando para os vizinhos que eu estava senil e que estava dilapidando o patrimônio da família. A Conceição me contou: Helena, a Sandra falou para a Dona Maria que você está com problema mental e que está dando seu dinheiro para estranhos. Estranhos? Que estranhos? Ela não soube explicar, mas disse que você está sendo enganada por aproveitadores. Foi aí que perdi a paciência definitivamente. Liguei para o doutor Cardoso. Doutor, agora eles estão difamando. Estão dizendo para os vizinhos que eu estou senil. Dona Helena, isso é calúnia. Vamos tomar providências legais. Não, doutor, vamos fazer diferente. Vou dar a eles a lição que merecem. Organizei uma reunião na minha casa para um sábado. Convidei todos os vizinhos da rua. Conceição me ajudou a espalhar o convite. Helena vai fazer um comunicado importante para a vizinhança. No sábado, às 15 horas, minha sala estava cheia. Vieram a Dona Maria, o seu José, a família Silva, os jovens do final da rua, todo mundo curioso para saber o que a Helena doida ia falar. Meus filhos apareceram também, claro. Chegaram achando que eu ia passar vergonha, que ia confirmar a versão deles de que eu estava com problemas mentais. Pessoal, comecei. Chamei vocês aqui porque soube que estão circulando boatos sobre mim. Sandra ficou vermelha. Disseram que eu estou senil, que estou sendo enganada, que estou dilapidando o patrimônio da família. Alguns vizinhos se entreolharam. Então resolvi esclarecer os fatos. Peguei a pasta que o Dr. Cardoso tinha preparado. Primeiro, tenho aqui 3 laudos médicos atestando minha perfeita sanidade mental. Mostrei os laudos para quem quisesse ver. Segundo, descobri recentemente que sou proprietária de um patrimônio avaliado em quase 5 milhões de reais. O burburinho foi imediato. Terceiro, meus filhos, sabendo disso, tentaram me interditar judicialmente para assumir controle dos meus bens. Sandra tentou me interromper. Mãe, isso não é verdade. Sandra, você quer que eu mostre para os vizinhos os documentos que o Dr. Cardoso conseguiu sobre a consulta de vocês com um advogado especialista em interdição? Ela ficou quieta. Quarto e último ponto. Durante 40 anos, doei R$205 mil para meus filhos. Dinheiro que nunca foi devolvido. Quinto, no último encontro familiar, fui chamada de fardo e foi sugerido que eu fosse para um asilo. O seu José, um senhor de 80 anos, falou: Dona Helena, isso é uma vergonha. A Dona Maria completou: Que filhos são esses que tratam a mãe assim? Roberto tentou se defender. Pessoal, vocês estão ouvindo só um lado da história. Roberto, qual é o outro lado? Vocês não receberam R$205 mil de mim? Vocês não tentaram me interditar? Vocês não me chamaram de fardo? Ele ficou sem resposta. Sexto e último, resolvi dar para meus vizinhos e para a comunidade o respeito que não recebi da minha própria família. Abri a segunda pasta. Resolvi doar R$100 mil para a reforma da praça do bairro. O burburinho virou gritaria de alegria. Mais R$50 mil para o posto de saúde do bairro comprar equipamentos. E vou criar um fundo de R$200 mil para ajudar idosos do bairro que estão sendo maltratados por suas famílias. Os vizinhos me aplaudiram de pé. Olhei para meus filhos. É isso que vocês chamam de dilapidar patrimônio? Usar meu dinheiro para ajudar quem realmente precisa? Sandra estava chorando, mas não de tristeza. Era raiva. Raiva de ver R$350 mil saindo das mãos dela. Agora, continuei, quero deixar claro para todos, não estou senil, não estou sendo enganada e não estou dilapidando nada. Estou usando meu dinheiro da forma que eu quero. Depois que os vizinhos saíram, meus filhos ficaram na sala, visivelmente abalados. Mãe, disse Roberto, a senhora fez isso só para nos humilhar? Roberto, eu fiz isso para mostrar a vocês como é ser humilhado publicamente. Como foi para mim quando vocês me chamaram de fardo na frente dos meus netos. Mãe, R$350 mil, murmurou Sandra. O que tem R$350 mil, Sandra?
É muito dinheiro, mãe. É meu dinheiro, Sandra. Ou vocês esqueceram que o dinheiro é meu? Marcelo finalmente falou. Mãe, a gente entendeu, a gente errou, mas a senhora não acha que já fomos punidos o suficiente? Punidos? Vocês acham que foram punidos? Mãe, a senhora nos humilhou na frente de toda a vizinhança. Marcelo, vocês me humilharam na frente da minha própria família durante 40 anos. Uma humilhação pública vocês acham demais? Eles saíram da minha casa naquele dia sabendo que a dinâmica tinha mudado para sempre. A mãe submissa, que aceitava tudo calada, havia morrido. No lugar, nascia uma mulher que sabia o seu valor. Nos meses seguintes, eles tentaram se aproximar algumas vezes. Ligações esporádicas, visitas casuais, mensagens carinhosas, mas eu tinha aprendido a reconhecer os sinais. Toda aproximação vinha acompanhada de alguma necessidade financeira disfarçada. Mãe, como a senhora está? Seguido de, mãe, o João precisa de um notebook para a escola, são só R$2.000. Sempre respondia a mesma coisa. Filho, eu estou bem. Sobre o notebook, vocês podem fazer um financiamento no banco. A resposta era sempre a mesma. Silêncio por mais algumas semanas. Em junho, 6 meses depois da descoberta da herança, tive uma surpresa. Sandra apareceu na minha porta, com uma torta de chocolate. Mãe, fiz uma torta para a senhora, daquela receita que a senhora gosta. Estranhei. Sandra nunca tinha feito nada para mim em 42 anos de vida. Sandra, que ocasião especial é essa? Nenhuma, mãe. Só queria agradar a senhora. Deixei ela entrar, mas fiquei alerta. Sandra, você está com a casa muito bonita. Mudou alguma coisa? É verdade. Com minha nova independência financeira, tinha reformado a cozinha, comprado móveis novos, contratado uma faxineira 2 vezes por semana. Mudei algumas coisas, sim. Deve ter gastado uma fortuna. Ali estava, o real interesse dela. Sandra, quanto você acha que eu gastei? Sei lá, mãe, uns 30 mil? 45 mil. Respondi só para ver a reação dela. Ela quase engasgou com um café. Mãe, 45 mil reais? A senhora não acha que é muito? Muito para quem, Sandra? Para uma pessoa da idade da senhora? Uma pessoa da minha idade que tem 4.600.000 reais em patrimônio pode gastar 45 mil reais numa reforma? Ela ficou vermelha. Pode, mãe, claro que pode. Então qual é o problema? Sandra começou a chorar. Mãe, não é problema nenhum. É que a gente está passando dificuldade. Que tipo de dificuldade? O apartamento. A gente pode perder o apartamento. Como assim? A gente atrasou 3 prestações. O banco vai executar a dívida. Aí estava o verdadeiro motivo da visita. Sandra, quanto vocês devem? 18 mil, mãe. Se a gente não pagar até o fim do mês, vamos perder tudo. E por que vocês atrasaram as prestações? Mãe, a vida tá difícil. O Fábio perdeu uns clientes, eu tive que reduzir o horário na loja. Sandra, vocês não pagaram as prestações, mas o Fábio não comprou uma moto nova mês passado? Ela ficou sem resposta. Vocês não foram para Florianópolis no feriado de abril? Mãe, isso foi diferente. Diferente como? Vocês tiveram dinheiro para viajar, mas não tiveram para pagar a prestação do apartamento? Mãe, a viagem a gente já tinha pago. Sandra, para de mentir. Vocês gastaram o dinheiro das prestações com outras coisas e agora querem que eu resolva o problema de vocês? Ela começou a chorar mais alto. Mãe, a gente vai ficar na rua. Não vão ficar na rua, Sandra. Vocês vão procurar uma solução. Que solução, mãe? A gente não tem 18 mil reais. Vendam a moto do Fábio. Mãe, ele precisa da moto para trabalhar. Então peguem um empréstimo no banco. Mãe, nosso nome está sujo. Nenhum banco empresta para a gente. Então vendam alguma coisa. Façam uma rifa. Peçam ajuda para os amigos. Arrumem um trabalho extra. Mãe, a senhora não vai nos ajudar? Olhei para Sandra e vi não minha filha, mas uma adulta de 42 anos que nunca aprendeu a resolver os próprios problemas. Sandra, quantas vezes eu já resolvi problemas financeiros seus? Mãe, responde, quantas vezes? Várias.
E o que você aprendeu com isso? Ela ficou em silêncio. Você aprendeu que sempre que tivesse um problema, podia vir correndo para a mamãe resolver. Você nunca aprendeu a ser responsável. Mãe, a senhora está sendo cruel. Cruel? Sandra, cruel foi me chamar de fardo. Cruel foi tentar me interditar. Cruel foi tentar me roubar. Eu não estou sendo cruel, estou sendo educativa. Mãe, por favor. Sandra, você tem 42 anos, tem um marido, 2 filhos adolescentes. É hora de aprender a resolver seus próprios problemas. Ela saiu de casa chorando, sem a torta que tinha trazido. 2 semanas depois, soube pela Conceição que eles tinham conseguido renegociar a dívida com o banco. Sandra arrumou um segundo emprego, o Fábio vendeu a moto e comprou uma mais barata. Os problemas se resolveram sem a minha ajuda. Em agosto, Roberto apareceu, desta vez sem segundas intenções. Veio apenas para conversar. Mãe, posso entrar? Pode. Ele sentou na sala nova e ficou olhando ao redor. A senhora mudou bastante a casa. Mudei. Ficou mais do meu gosto. Ficou bonita. Obrigada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, eu vim pedir desculpa. Olhei para ele, surpresa. Desculpa por tudo. Por ter tratado a senhora mal, por ter tentado te interditar, por nunca ter valorizado o que a senhora fez por nós. Roberto. Deixa eu terminar, mãe. Eu sei que a gente errou feio, e eu sei que a senhora não deve nada pra gente. Continue. Eu queria que a senhora soubesse que eu entendi. Entendi que a gente tratava a senhora como um banco, não como uma mãe. E como você se sente sabendo disso? Mal, mãe. Muito mal. Envergonhado. Por quê? Porque a senhora sempre foi uma boa mãe. E a gente sempre foi uns filhos egoístas. Era a primeira vez em 40 anos que um dos meus filhos reconhecia meus sacrifícios. Roberto, você mudou porque descobriu que eu sou rica ou porque realmente entendeu que errou? Ele pensou antes de responder. As 2 coisas, mãe. Descobrir que a senhora é rica me fez perceber como a gente foi idiota, mas também me fez refletir sobre como a gente tratava a senhora mesmo quando achava que a senhora não tinha dinheiro. E qual é a sua conclusão? Que a gente sempre foi interesseiro. Mesmo quando a senhora estava dura, a gente só vinha aqui quando precisava de alguma coisa. Pelo menos ele estava sendo honesto. Roberto, o que você quer de mim hoje? Só perdão, mãe. Eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir favor, só vim pedir perdão. E se eu perdoar, o que muda? Nada, mãe. Eu sei que perdão não apaga o que a gente fez, mas eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. Roberto, você vai continuar vindo aqui? Se a senhora deixar, sim. Mas sem pedir nada, só para conversar, para saber como a senhora está. E se eu disser que não quero mais contato com vocês? Eu vou respeitar, mãe. A senhora tem esse direito. Olhei para Roberto e vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Roberto, você pode vir aqui quando quiser, mas com uma condição. Qual? Nunca mais me peça dinheiro emprestado. Se você precisar de ajuda financeira, procure um banco, um agiota, um amigo, mas não me procure. Tá bom, mãe? Segunda condição. Nunca mais fale da minha vida financeira para ninguém. Meu dinheiro é assunto meu. Tá bom. Terceira condição. Trate-me com respeito. Não como uma velha gagá, não como uma coitada, como uma mulher adulta que sabe o que está fazendo. Sim, mãe. Roberto cumpriu a palavra. Passou a me visitar uma vez por mês, sempre no primeiro domingo. Conversávamos sobre a vida, sobre os netos, sobre trabalho. Ele nunca mais mencionou dinheiro. Sandra e Marcelo continuavam tentando se aproximar, esporadicamente, sempre com segundas intenções. Mas eu tinha aprendido a dizer não. Em dezembro, resolvi fazer minha primeira viagem internacional. Sempre tive vontade de conhecer a Europa, mas nunca tive dinheiro. Agora tinha. Planejei uma viagem de 1 mês. Portugal, Espanha, França e Itália. Gastei 35 mil numa viagem dos sonhos. Quando voltei, estava renovada. Cheia de histórias, de fotos, de experiências novas. Roberto veio me visitar logo que soube da minha volta. E aí, mãe, como foi a viagem? Contei tudo para ele.
os lugares que visitei, as comidas que experimentei, as pessoas que conheci. Mãe, que maravilha! A senhora merece. Merece? Merece, mãe. A senhora trabalhou a vida toda, criou 3 filhos, cuidou do vovô Antônio até o final. A senhora merece aproveitar a vida. Era a primeira vez que um dos meus filhos reconhecia que eu merecia alguma coisa. Roberto, você mudou porque descobriu que eu sou rica, ou porque realmente entendeu que errou? Ele pensou antes de responder. As 2 coisas, mãe. Descobrir que a senhora é rica me fez perceber como a gente foi idiota, mas também me fez refletir sobre como a gente tratava a senhora mesmo quando achava que a senhora não tinha dinheiro. E qual é a sua conclusão? Que a gente sempre foi interesseiro. Mesmo quando a senhora estava dura, a gente só vinha aqui quando precisava de alguma coisa. Pelo menos ele estava sendo honesto. Roberto, o que você quer de mim hoje? Só perdão, mãe. Eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir favor, só vim pedir perdão. E se eu perdoar, o que muda? Nada, mãe. Eu sei que perdão não apaga o que a gente fez, mas eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. Roberto, você vai continuar vindo aqui? Se a senhora deixar, sim, mas sem pedir nada, só para conversar, para saber como a senhora está. E se eu disser que não quero mais contato com vocês? Eu vou respeitar, mãe. A senhora tem esse direito. Olhei para Roberto e vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Roberto, você pode vir aqui quando quiser, mas com uma condição. Qual? Nunca mais me peça dinheiro emprestado. Se você precisar de ajuda financeira, procure um banco, um agiota, um amigo, mas não me procure. Tá bom, mãe? Segunda condição. Nunca mais fale da minha vida financeira para ninguém. Meu dinheiro é assunto meu. Tá bom. Terceira condição. Trate-me com respeito. Não como uma velha gagá, não como uma coitada, como uma mulher adulta que sabe o que está fazendo. Sim, mãe. Roberto cumpriu a palavra. Passou a me visitar uma vez por mês, sempre no primeiro domingo. Conversávamos sobre a vida, sobre os netos, sobre trabalho. Ele nunca mais mencionou dinheiro. Sandra e Marcelo continuavam tentando se aproximar, esporadicamente, sempre com segundas intenções. Mas eu tinha aprendido a dizer não. Em dezembro, resolvi fazer minha primeira viagem internacional. Sempre tive vontade de conhecer a Europa, mas nunca tive dinheiro. Agora tinha. Planejei uma viagem de 1 mês. Portugal, Espanha, França e Itália. Gastei 35 mil numa viagem dos sonhos. Quando voltei, estava renovada. Cheia de histórias, de fotos, de experiências novas. Roberto veio me visitar logo que soube da minha volta. E aí, mãe, como foi a viagem? Contei tudo para ele. Os lugares que visitei, as comidas que experimentei, as pessoas que conheci. Mãe, que maravilha! A senhora merece. Merece? Merece, mãe. A senhora trabalhou a vida toda, criou 3 filhos, cuidou do vovô Antônio até o final. A senhora merece aproveitar a vida. Era a primeira vez que um dos meus filhos reconhecia que eu merecia alguma coisa. Roberto, você mudou. Mudei, mãe. A vida me ensinou que família não é sobre dinheiro. É sobre carinho, respeito, presença. E Sandra e Marcelo, mudaram também? Roberto ficou em silêncio. Pode falar a verdade. Não, mãe. Eles ainda estão esperando que a senhora mude de ideia e volte a ajudar eles financeiramente. E você? Eu não. Eu aprendi que não posso depender da senhora para resolver meus problemas. Aprendi que tenho que ser um homem adulto responsável. Como está a sua vida financeira? Melhor, mãe. Parei de gastar além do que ganho, quitei minhas dívidas, estou juntando dinheiro para abrir minha própria oficina. Sem pedir emprestado para ninguém. Sem pedir emprestado para ninguém. Era um Roberto que eu não conhecia. Responsável, maduro e independente. Hoje, 2 anos depois da descoberta da herança, minha vida está completamente diferente. Moro na mesma casa, mas reformada e decorada do meu jeito. Tenho uma faxineira que vem 3 vezes por semana. Tenho um jardineiro que cuida das minhas plantas. Comprei um carro novo, um Honda Civic 2023,
e aprendi a dirigir aos 70 anos. Viajo pelo Brasil com minhas amigas do grupo da terceira idade. Já conheci Gramado, Bonito, Jericoacoara, Fernando de Noronha. Lugares que só via na televisão. Sustento 3 ONGs que cuidam de idosos em situação de vulnerabilidade. É gratificante saber que meu dinheiro está ajudando pessoas que realmente precisam. Roberto me visita mensalmente. Nosso relacionamento está muito melhor. Ele traz os filhos às vezes. E eu estou ensinando meus netos a me respeitarem. João, que agora tem 17 anos, me pede conselhos sobre faculdade. Maria, de 14, me conta sobre os namoradinhos. São relacionamentos que nunca tivemos antes. Sandra e Marcelo aparecem de vez em quando, mas sempre com o mesmo roteiro. Fingem preocupação comigo, me elogiam e, antes de ir embora, inventam uma emergência financeira. Eu ouço educadamente e sempre respondo: que situação difícil. Tenho certeza de que vocês vão encontrar uma solução. Eles saem frustrados, mas eu saio fortalecida. A Conceição continua sendo minha melhor amiga. Agora viajamos juntas, vamos ao teatro, participamos de um grupo de dança sênior. Ela sempre me diz: Helena, você renasceu. E é verdade, eu renasci. A mulher que aos 68 anos se desculpava por existir, hoje, aos 70, vive plenamente. Tenho hobbies, amigos, projetos. Acordo todos os dias sabendo que o dia é meu, que as decisões são minhas, que minha vida me pertence. Meu patrimônio hoje está avaliado em R$5.200.000. Cresceu com investimentos bem orientados pelo Dr. Cardoso. Mas o mais importante não é o dinheiro que tenho. É a dignidade que recuperei. Fiz um testamento deixando 1 milhão para obras sociais, 500 mil para a Conceição, que sempre foi a família que eu escolhi, e o restante dividido igualmente entre meus 3 filhos, mas com uma cláusula: só receberão a herança se comprovarem que aprenderam a ser independentes financeiramente. Roberto provavelmente receberá sua parte. Sandra e Marcelo, bem, eles ainda têm tempo para aprender. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu nunca tivesse encontrado aquela pasta no sótão. Provavelmente estaria hoje numa casa de repouso, enquanto meus filhos brigavam pela minha aposentadoria. Mas o destino quis diferente. O destino me deu uma segunda chance de viver com dignidade. E a melhor parte de tudo isso? Eu finalmente aprendi que amor verdadeiro não se compra, que respeito não se mendiga, que dignidade não se negocia. Meus filhos me procuram agora não porque eu tenha dinheiro, mas porque finalmente entenderam que só terão acesso a esse dinheiro se me respeitarem como pessoa. Irônico, né? Durante 40 anos, eu comprei o amor deles com dinheiro. Hoje, eles precisam me amar de verdade para ter acesso ao dinheiro. A diferença é que agora, quem está no controle sou eu. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, eu me amo. Me respeito. Me valorizo. Aprendi que não importa a idade que você tenha, nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para ser feliz. E, principalmente, nunca é tarde para descobrir que você vale muito mais do que imaginava. Esta é a história de Helena, mas poderia ser a história de milhares de mães e pais brasileiros que confundem amor com dinheiro, que trocam respeito por conveniência. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, você não é um banco ambulante. Você é uma pessoa que merece amor, respeito e dignidade. Não importa a idade que você tenha, não importa quanto tempo aceite ser maltratado. Nunca é tarde para recuperar sua vida. Nunca é tarde para dizer chega. E lembre-se sempre, quem te ama de verdade não te maltrata. Quem te respeita de verdade não te explora. Família verdadeira é aquela que te valoriza,
não pelo que você pode dar, mas pelo que você é. Esta foi mais uma história do Jardim das Memórias, onde cada memória nos ensina que a vida sempre nos dá uma segunda chance para sermos felizes.